vamos para o tema principal nosso. Teremos uma palestra, e essa palestra nós colocamos uma enquete no ar, onde as pessoas escolheram que tema seria interessante que a Visão Prev trouxesse. E sobre o tema de maturidade, terceira idade, projeto de vida, nós procuramos aí uma pessoa que tenha experiência, tem vários livros escritos sobre esse tema, que é a Miriam. E a Miriam vai participar conosco na próxima hora, fazendo essa apresentação. Depois, gentilmente, a Miriam diz que ficará disponível aqui para conversar, ou tirar dúvidas de quem ainda tiver sobre a palestra. E quem tiver dúvidas sobre o plano, no plantão de dúvida nós estaremos todos, eu estarei também, para tirar eventuais dúvidas sobre o plano da Visão Prev. Ok? Queria convidar a Miriam, então, para iniciar a sua palestra. Obrigado. Bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer muitíssimo o convite da Visão Prev. Hoje é dia 21 de setembro, né? É um dia simbólico. Primavera, eu gosto sempre de fazer algum evento na primavera, falando sobre envelhecimento. E eu vim de verde não só porque é o dia mas porque é a cor da Visão Prev. Eu vim combinando com os slides, tá? Foi proposital. Então, tudo que eu vou falar hoje para vocês é resultado... Eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora titular, e sou pesquisadora há mais de 30 anos. E tudo que eu vou falar hoje é resultado das minhas pesquisas com 5.000 homens e mulheres que me falaram e me ensinaram sobre envelhecimento. Eu já pesquisei os mais de 50, mais de 60, mais de 70, mais de 80... E, atualmente, eu estou pesquisando aqueles que têm mais de 90 anos. E tudo que tem aqui hoje são os meus pesquisados falando. O que eu vou falar para vocês é resultado dessa pesquisa. Eu pesquiso com um questionário, com entrevistas em profundidade, com o que a gente chama observação participante. Eu convivo muito com os meus pesquisados. Atualmente eu só tenho amigos de mais de 90 anos, porque tudo que eu faço é com eles. Vou a baile, vou almoçar, vou jantar, vou a festas. Então a minha pesquisa é muito intensa e com cada faixa etária, e atualmente com esses meus pesquisados. Eu tenho vários livros, eu tenho mais de 30 livros publicados. Hoje nós vamos sortear alguns para vocês, mas os que têm mais a ver com esse tema que eu vou falar hoje é o Corpo, Envelhecimento e Felicidade, a Bela Velhice e Velho é Lindo. Vocês vão entender por que velho é lindo, que eu acredito que velho é lindo. Não se assustem, porque eu uso a palavra velho. Vocês vão também entender por que eu uso a palavra velho. Não sou contra as outras palavras. Podem usar as que vocês gostarem mais, mas eu uso a palavra velho até para tirar o estigma, os preconceitos que cercam essa fase da vida. E eu digo que eu também sou velha, que velho é lindo e que todos nós vamos ser velhos. Hoje ou amanhã. É a única categoria social que todo mundo é velho. Então, dá para falar velho. Eu sou antropóloga, e antropóloga estuda cultura. O que a nossa cultura fala sobre o envelhecimento? Que a coisa mais importante de entender é que a cultura não é algo invisível. A cultura está no nosso corpo, está na nossa mente, está nos nossos medos, está nos nossos desejos, está nas nossas expectativas. Nossa cultura está no nosso corpo. E eu pesquiso várias culturas. Eu não pesquiso só o Brasil. Eu pesquiso a Alemanha, Suécia, Espanha, Argentina, França. Se comparar os brasileiros, principalmente as brasileiras, com as alemãs, como eu faço, que eu já passei vários meses na Alemanha pesquisando as alemãs, a gente vai ver que aqui no Brasil, as mulheres, especialmente as mulheres, têm pânico de envelhecer. Mesmo as mais jovens.
Hoje em dia as meninas estão começando a usar botox aos 20, 30 anos, já é prática corriqueira. No Brasil, isso é importante começar minha palestra falando, a juventude é um valor. Em outras culturas, não. Na Alemanha, não sei se vocês sabem, nós somos os maiores consumidores do mundo de tintura para cabelo. Uma vez a revista Veja falou, e as mulheres ficam bravas comigo, mas não fui eu que falei, foi a revista, que no Brasil as mulheres não ficam velhas, ficam loiras. Quanto mais velha, mais loiras nós ficamos. Na Alemanha, nenhuma mulher pinta o cabelo. Nós somos as maiores consumidoras do mundo de tintura para cabelo. Maiores consumidoras do mundo de cirurgia plástica, se não somos as primeiras, segunda. Maior consumidora do mundo de botox, remédio para emagrecer, remédio moderador de apetite. Nós queremos e temos pânico de envelhecer, de engordar, de não sair de forma. As brasileiras, o pânico das brasileiras é em relação ao envelhecimento da aparência física. Dos homens é um medo diferente, eu vou falar daqui a pouquinho. E eu cheguei, com as minhas pesquisas, a uma conclusão. No Brasil, isso comparando com outras culturas, o corpo é um verdadeiro capital, especialmente para as mulheres. As mulheres brasileiras são as que mais consomem, investem, se preocupam e gastam seu tempo com o próprio corpo, com a aparência do próprio corpo. Mas não é um corpo qualquer que é um capital. É o corpo jovem, magro, é o corpo que as brasileiras que vivem na nossa cultura, que é de valorização da juventude, precisam e devem investir. Não é uma futilidade, uma vaidade nossa. Nós estamos numa cultura em que precisamos investir muito nesse corpo. E a primeira vez, não precisam ler. Essa foi uma crônica, eu escrevo para a Folha de São Paulo, às terças-feiras, eu tenho uma coluna. Eu sou santista, tá? Eu posso estar com um sotaquezinho carioca, mas é que eu moro no Rio, mas eu sou santista. Eu escrevo para a Folha de São Paulo já há muitos anos. E a primeira vez que eu usei a ideia de uma bela velhice foi para uma crônica que eu escrevi para a Folha de São Paulo. E nessa crônica, eu dizia, dá para chamar Caetano Veloso, Chico Buarque, Rita Lee, Marieta Severo, Fernanda Montenegro, Ney Matogrosso, não sei se vocês já viram o show do Ney Matogrosso, de velhos? Dá para chamar? Todos já passaram muito dos 70 anos. Ney Matogrosso está com 70, vai fazer 77. A Fernanda Montenegro vai fazer 87. Dá para chamar essa geração que revolucionou os comportamentos na década de 60 e 70 de velhos? São essas pessoas que estão envelhecendo hoje. As mesmas pessoas que revolucionaram os comportamentos sexuais e os comportamentos afetivos na década de 60 e 70. Então, existe um termo nos Estados Unidos que eu gosto muito, mas não vai pegar aqui. É muito difícil. Que é ageless. Sem idade. Inclassificável. A geração que está envelhecendo hoje continua amando, continua namorando, continua cantando, continua transando, continua tendo projetos, continua trabalhando, continua dançando, continua aprendendo, continua ensinando. É uma geração que não parou os seus projetos. Não é como a geração passada, que existia uma diferença entre eu sou velho, eu sou adulto, eu sou jovem. Hoje existe uma linha de continuidade.
Eles não são velhos, eles não se aposentaram de si mesmos. E como que eu cheguei mais ainda nessa ideia de ageless ou inclassificável? Vendo o show do Paul McCartney. Não sei se alguém teve a oportunidade de assistir o show do Paul McCartney. Eu assisti 5 vezes o mesmo show. Lógico que eu amo Paul McCartney, amo as músicas, mas não foi por isso que eu assisti. Ele fica 3 horas tocando, cantando e dançando sem parar, sem intervalo. Se ele poderia fazer um show de apenas 1 hora e todo mundo ficaria feliz. E eu perguntei para um amigo meu, o Paul McCartney está com 75 anos. Sem falar no Rolling Stone, né? Mick Jagger, que tem um filho que é mais velho do que o bisneto dele. Então dá para falar dessa geração como velhos? E eu perguntei para um amigo meu, um economista famoso, que tem 77 anos, por que o Paul McCartney faz um show de 3 horas? Já está trilhardário. E a gente ficaria muito feliz com o show de 1 hora. E meu amigo me respondeu sorrindo, porque ele tem muito tesão no que ele faz. A Simone de Beauvoir, uma feminista clássica, escreveu que um livro cruel sobre a velhice, que chama A Velhice. É um livro, eu não recomendo. Não leiam, por favor. Eu li esse livro dezenas de vezes, mas a primeira vez que eu li esse livro eu tinha 20 e poucos anos. Falei, por favor, não me deixe envelhecer, porque é um livro cruel sobre a velhice. Só que ela no meio, né, lá no meio do livro, o livro tem 700 páginas, mas motivo também que é difícil ler. Mas em 4 linhas, ela diz o seguinte: existe uma possibilidade de construir uma bela velhice para aqueles que têm um projeto de vida. Todos que têm projeto de vida, não precisa ser enorme, não precisa ser Paul McCartney, cantar 3 horas. Não podem ser projetos como os meus velhos têm. É do meu grande amigo Canela, tem 94 anos, toca pandeiro no grupo musical Telhado Branco, dança toda semana e faz as compras dele toda semana. E o projeto dele agora, ele está aprendendo, porque o grupo musical pediu, triângulo, para tocar no grupo musical Telhado Branco. E ele está aprendendo pela internet a tocar triângulo. O projeto dele é tocar bem pandeiro e triângulo. Então pode ser grandes projetos e pequenos projetos, mas quem tem projeto de vida, diz a Simone de Beauvoir, e digo eu agora, pode sim envelhecer melhor. E eu escrevi essa crônica, e sempre que eu escrevo uma crônica para a Folha, eu tenho muito mais e-mails e mensagens de mulheres do que de homens, sempre, pelos temas que eu abordo. Mas nesta crônica, que teve o título Bela Velhice, eu tive muito mais e-mails de homens. Aliás, eu só tive e-mails de homens. Eu recebi uns 50 e-mails. E eu vou ler para vocês entenderem por que será que os homens gostaram tanto de uma crônica que fala sobre velhice. E aí, só para vocês terem ideia. Cara Miriam, quero te agradecer por sua crônica. Tenho 69 anos, acabei de me aposentar, e ler o seu texto me deu ânimo para buscar alternativas mais prazerosas para o futuro. Estava em busca de cursos de reciclagem, mas só de ler as possibilidades oferecidas, fiquei na dúvida se era o que eu queria. Sua crônica me induziu à reflexão. Estou cheio de ser o que sempre fui profissionalmente. Mais do que isso, você me deu forças para buscar algo novo e que me dê prazer. Muito obrigado. E outro e-mail só. Adorei a sua proposta de bela velhice. Saber envelhecer é uma arte. Tenho 65 anos e sou muito feliz e realizado. Trabalho muito, pratico esportes, namoro, tenho uma vida plena e ativa. Ele pôs aqui, eu tirei sem qualquer medicamento. Eu tirei porque... Mas ele fez questão de dizer, tem uma vida sexual plena e ativa sem qualquer medicamento. Fui um jovem muito complicado, insatisfeito e infeliz. Concordo 100% com o famoso conselho de Nelson Rodrigues.
Jovens, envelheçam depressa, envelheçam com urgência. Então, a minha pergunta, vocês pensarem, que eu vou tentar responder ao longo da nossa conversa. O que significa envelhecer em uma cultura em que o corpo é um verdadeiro capital e em que existe uma enorme valorização da juventude? Essa é a primeira pergunta que eu acho que é importante vocês responderem. E para homens e mulheres é completamente diferente na nossa cultura. Os homens e as mulheres falam, mas as mulheres muito mais do que os homens, de invisibilidade social. As mulheres dizem, numa cultura como a nossa, que valoriza tanto a juventude, o corpo, em que elas, durante toda a vida, pelo menos até os 40, são muito olhadas. É até engraçado, porque aqui no Brasil, uma mulher passa, até hoje, tem 3 maneiras de um homem mostrar que a mulher passou. Uma é olhando fixamente, outra é virando, e a outra é falando alguma gracinha. Então, ela é muito visível até uma determinada idade. Só para vocês terem um exemplo, eu tenho uma aluna que foi Miss Rio de Janeiro, ela foi para a Alemanha, ela começou a se sentir horrorosa, porque ninguém olhava para ela, ninguém fazia essa viradinha e ninguém falava nada. Ela tem 20 e poucos anos. Eu perguntei para os homens alemães, vocês não olham? Eles falam, nós olhamos, mas a gente nem mexe o olho. A gente olha sem a mulher perceber, porque uma alemã odeia ser olhada dessa forma. Aqui é o contrário, aqui não só olha, como tem que mostrar de diferentes formas que olhou. E depois de uma certa idade, a mulher fala, vocês vão ver, eu sou transparente, eu sou invisível, eu não existo mais como mulher. As mulheres falam muito de invisibilidade, que é um tipo de morte simbólica. No entanto, se para homens e mulheres existem perdas, e não dá para negar, existem também ganhos com a velhice. Os homens falam mais, e a crise maior para os homens, da aposentadoria, do momento da aposentadoria. E eu vou dizer como eles falam. E as mulheres falam muito menos de aposentadoria, parecem que sofrem menos com isso e falam mais de invisibilidade social. Então, só para vocês terem um exemplo, até porque a identidade masculina na nossa cultura é muito criada, associada ao mundo do trabalho, a aposentadoria causa um certo medo para os homens. Mas alguns que se aposentaram me falaram o seguinte, meu maior medo sempre foi o de me aposentar. Afinal, trabalhei a vida inteira, fui muito respeitado, tive muito sucesso. Ganhei muito dinheiro. Não queria me sentir inútil, acabado, sem projetos. O mais surpreendente é que estou aproveitando muito essa fase da vida. Gosto de ficar em casa. Adoro levar meus netos para a escola e brincar com eles. Tudo que não pude fazer com os meus filhos, porque não tinha tempo, agora posso fazer com os meus netos. Cuido mais da minha saúde, corro, estou fazendo um curso de filosofia, aprendendo a tocar pandeiro, vou ao teatro e cinema, namoro com a minha mulher, não me sinto um velho aposentado. Essa foi uma surpresa para mim. Os homens, muito mais do que as mulheres, falaram da casa, do mundo do afeto, da esposa, não necessariamente a primeira, nem talvez a última, mas a esposa, dos filhos e dos netos, muito mais do que as mulheres. As mulheres não falam, e olha que eu entrevistei milhares, os homens falam com carinho, até com gratidão desse mundo que eles não puderam usufruir quando eram mais jovens, estavam trabalhando, ganhando dinheiro e não tinham tempo para isso. As mulheres falam de outra coisa.
Esse é um típico exemplo de discurso feminino que começa antes da velhice. Às vezes começa aos 40, 45 anos. Sempre fui uma mulher paquerada, acostumada a levar cantada na rua. Quando fiz 50 anos, me tornei invisível. Ninguém mais diz nada, um elogio, um olhar. É a coisa que mais me dá a sensação de ter me tornado uma velha. Hoje me chamam de senhora, de tia, me tratam como alguém que não tem sensualidade, que não desperta desejo. É difícil aceitar que os homens me tratam como uma velha e não como uma mulher. Eles simplesmente me ignoram, me tornei transparente, invisível. Essa fase, isso é importante, existem inúmeras pesquisas, não só a minha, que mostram que essa é a fase mais difícil. Dos 45 aos 55 anos, existe uma curva chamada curva da felicidade. As pessoas são felizes aqui, começam a ficar mais infelizes na adolescência. O pior momento, não sei se tem alguém com essa idade, mas vai melhorar. 45, 47, isso no mundo todo, tá? Não só no Brasil. E depois começa a haver um crescimento dessa curva, por incrível que pareça. E as pessoas chegam aqui aos 75, equiparadas às crianças, em nível de felicidade. E por quê? Porque é um momento que as pessoas se sentem mais livres de terem que provar o próprio valor, de terem que ganhar o próprio dinheiro, de competirem, de cuidarem de crianças adolescentes, de responsabilidades econômicas. É um momento de libertação para homens e para mulheres. Só que as mulheres falam muito mais disso. Para as mulheres é uma revolução. Não sei o que acontece direito, começa aos 50 e pouquinhos anos, e elas dizem, eu já pedi autorização, daqui a pouco eu vou ter que falar um palavrão, tá, Paulo? Eu pedi autorização. Elas dizem, mas é um momento de basta. Já criei meus filhos, já fui esposa, já cuidei da casa, já trabalhei. Agora, o meu tempo sempre foi para o outro, para cuidar do outro, para agradar todo mundo. Agora eu quero um tempo para mim. Tem um monte de gente fazendo assim. Eu quero cuidar de mim. Eu vou cuidar dos outros, mas eu vou cuidar também de mim em primeiro lugar. Eu cuidei a vida inteira dos outros, agradei todo. É um momento de basta. Não quero mais isso, eu quero um tempo para mim. E é um momento de libertação. E é uma mudança de foco. O tempo todo minha vida foi para agradar todo mundo. Agora eu quero agradar a mim também. É uma certa revolução. Eu sempre digo, século passado foi a revolução das mulheres, não foi? O mundo fala. Esse século é a revolução dos velhos. Mas quem está fazendo também essa revolução são as velhas, que fizeram a revolução do século passado. O tempo é para mim, o foco é para mim, são os meus projetos e meus prazeres. A frase que eu mais escuto de mulheres de mais de 60 anos, e isso vai até os 90. Hoje eu posso ser eu mesma pela primeira vez na vida. É a primeira vez que eu me sinto livre. É o melhor momento de toda a minha vida. Eu nunca fui tão feliz. Se é isso, por que nós temos tanto medo de envelhecer? E muitas me dizem, tive que esperar até os 60 para descobrir que não é o corpo que é a principal riqueza, não é tudo que eu fiz, mas que o meu tempo e a minha liberdade é o que me traz felicidade. E as mulheres falam muito mais disso do que os homens. Então essa geração que está inventando essa nova velhice, essa bela velhice, como eu gosto de chamar, não é uma geração qualquer. Isso que a gente tem que entender. Isso na Europa já é algo cotidiano. Quando eu vou para a Alemanha, os meus colegas professores de 60, 70 anos, no inverno vão de bicicleta trabalhar. Eles não falam, agora eu me tornei velho, eu não posso mais isso, não posso mais aquilo. Porque aqui é um pouco assim, a idade do posso, não posso, né? Posso isso, não posso. Posso fazer isso, não posso. Lá não, eles estão com saúde, estão
com dinheiro suficiente, eles vão até onde puderem. Já não existe esse preconceito tão grande. Aqui, o preconceito social ainda diz muitas coisas, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Porque me colaram uma etiqueta, que é o 60, né, que também é arbitrária. Poderia ser 65, poderia ser 75, mas me colaram uma etiqueta, agora eu sou velho, não posso mais isso, eu não posso mais aquilo. Então, o que esses pesquisados estão me dizendo sobre a bela velhice? O mais importante que eu gostaria de passar para vocês, tem que ter projeto de vida. O meu projeto de vida hoje é o mais simples do mundo. Eu trabalhei a vida inteira muito, e agora eu gosto de cuidar da minha casa. Então, comprar um pano de prato para mim é um prazer. É uma alegria. Ainda levo meu marido, que tem que escolher junto comigo, fica lá esperando. Então, a casa para mim é um pouco o caminho dos homens, eu estou tendo. Eu curto a minha casa como um projeto. Coisa que eu não pude curtir antes, que eu estava trabalhando. Então, hoje, a minha casa é o meu projeto. E isso pode ser de diferentes maneiras, mas o mais importante é que seja algo que dê significado às nossas vidas. Porque o pior, quando a gente envelhece, é a ideia de que nós não somos mais úteis, produtivos e ativos. Que acabou. Que passou, ou paramos de trabalhar, ou aposentei ou alguma coisa, a gente não existe mais. Não, a gente existe, mas não necessariamente é o projeto. Eu tenho muitos alunos. Minha amiga agora, mas minha aluna querida, na Casa do Saber do Rio de Janeiro, tem 92 anos. Ela faz todos os meus cursos, se chama Thaís, curte tudo no Facebook que eu faço, vai nas minhas palestras, vai no lançamento dos meus livros, tem 92 anos. Tem 6 filhos. E ela tem projetos. O projeto dela é estudar. O que é mais importante é, isso eu uso simbolicamente. A gente trabalha muito, faz muitas coisas até uma determinada fase da vida, muito em função de medos, de cobranças sociais e também de vaidade. Não, eu vou fazer isso porque me chamaram, vou ter que ir. Não, a conexão desses belos velhos não é com vaidade, medo, obrigações, é com a vontade. Eu sempre boto a mão aqui, eu estou em dúvida, qual é a minha vontade? Não adianta imitar projetos de vida de outras pessoas que estão felizes. Qual é a minha vontade? Nenhuma amiga minha está cuidando da casa. Eu estou cuidando da casa porque é a minha vontade de cuidar da minha casa. Não precisa ser celebridade. É individual e é único. E pode ser pequeno e grande. E outra coisa que é fundamental nessa fase da vida. Eu estou contando tudo que eu aprendi. E é difícil isso que eu vou falar agora, hein? Parece fácil, mas não é. Essas pessoas que vivem bem hoje, com 95, 96, Dona Beth tem 96. Elas fizeram uma verdadeira faxina existencial. A faxina não é jogar fora aquela roupa que não serve mais, aquela bolsa, aqueles cacarecos, aquelas coisas que só estão acumulando pó. Isso também é importante. Mas a faxina existencial é tirar das nossas vidas ou criar distâncias emocionais de todas as pessoas que nos fazem mal, só nos criticam, sugam a nossa energia, só nos botam para baixo. Agora tem homem fazendo assim. É muito difícil, porque às vezes é um parente, às vezes é a sogra, às vezes é a nora, às vezes é cunhado. São pessoas que só de chegar perto nos fazem mal e sugam a nossa energia. Essas pessoas são chamadas de vampiros emocionais. Não é que elas são pessoas ruins, não são. Só não combina com a nossa, como dizem meus alunos, eu adoro, eles usam essa expressão, com a nossa vibe. Já ouviram essa expressão? Não combina com a nossa vibe, não combina com a nossa energia. Só de chegar perto já fazem mal. Essas pessoas, além de tirar a nossa energia,
consomem o nosso tempo, a nossa alegria, a nossa disposição, a nossa vontade. Se possível, eles me ensinaram, delete do Facebook, do WhatsApp, delete, se for possível. Se não for possível, criar barreiras emocionais que não deixa essa energia contagiar a sua vida. Até rir um pouco internamente dessas pessoas, em vez de ficar tão mobilizado, é uma forma de proteção. Rir é um excelente remédio. Mas, de alguma forma, tem que fazer a faxina existencial. Essa é uma dica. Projeto de vida e faxina existencial vão deixar a vida de vocês muito mais gostosa, livre e feliz. E por que que eles querem isso? Porque eles querem ser a melhor versão deles mesmos. Não quero ser o meu pior, que vive com raiva, que a pessoa chata, que está me cobrando. Não, eu quero ser o meu eu melhor, quero ser o meu eu mais alegre, o meu eu mais pleno. Para isso, a faxina é fundamental. Eu recomendo que é o palavrãozinho que eu vou dizer daqui a pouco, vocês já sabem qual é? É um segredinho, porque é interno o palavrão. Não é para ficar falando, não, é interno. Tudo isso para dizer, e isso é muito interessante, duas coisas que eu tenho observado nos meus pesquisados de mais de 90 anos, todos são pequenininhos. Não sei o que é, todos são mais baixinhos, não sei. É um estudo que a gente precisa fazer. E nenhum fica falando, no meu tempo era assim, no meu tempo era assado. Eles falam da agora. Estou tocando piano, estou escrevendo meu livro de memórias, estou escrevendo meu livro de poesias. Quando que a gente vai se encontrar para comemorar? Eles não ficam falando nem de doença. Eles não falam de doença, é impressionante. Como as mulheres de 40, 50, tudo dói. As que eu pesquiso, tudo dói. Dói aqui, dói aqui, dói aqui. Aí as minhas pesquisadas de mais de 90 falam, se preocupa, minha filha, tudo isso passa com a idade. Porque você não fica reclamando que tudo dói, que você está bem, no mínimo. Você não reclama, eles não reclamam e eles não ficam falando de passado. Eles querem viver bem o tempo agora e eles têm projetos. Olha aqui que interessante. Eu nunca parei de trabalhar. Trabalho o dia inteiro com muito prazer. Não pense em me aposentar. O mais importante para encarar a velhice numa boa é não levar a velhice tão a sério. Rir um pouco dela e rir de mim mesmo. Cada problema que aparece eu penso, se for só isso, dá para administrar. Se for só uma dorzinha aqui, dá para administrar. Se for só isso, eles vão acumulando e vão administrando o que aparece. Vou me adaptando ao momento presente. Se não consigo mais correr, ando um pouco mais devagar, mas continuo andando. Se não consigo mais beber como antes, tomo só uma dose de uísque. E olha, essa aposentada também, que linda, maravilhosa, toda esportiva, ela chegou assim no meu grupo de discussão, ela disse assim, faço o que eu quero, não faço o que não gosto, namoro com quem eu quero, beijo quem eu gosto, faço musculação e pilates, viajo, tomo chopinho, vou à praia, fiz uma tatuagem há 3 anos e vou fazer outra. Hoje, eu sou livre, hoje eu posso ser eu mesma pela primeira vez na minha vida, é o melhor momento de toda a minha vida. Todo mundo fala, não, as mulheres estão sozinhas na cidade e tal, não tem... Mas elas falam, tem muito cara que me quer, até cara mais novo. Meu livro mais novo, que a Paula não quer, é sobre esse tema. Por que os homens gostam das mulheres mais velhas? Muitos homens gostam das mulheres mais velhas porque elas estão maravilhosas. Elas não querem mais. Por quê? Porque eu quero minha liberdade. Já cuidei a vida inteira, vou querer. Só se for garotão, porque eu não tenho que cuidar. Ele que cuida de mim, porque para cuidar de velho, não, já basta eu. Elas não querem. Então todo mundo fala, estão sozinhas. Estão sozinhas porque querem. Elas preferem. Elas curtem ficar sozinhas ou com as amigas. Não é porque elas estão fora do mercado. O Macron é o meu melhor exemplo, conhecem?
Ele é meu garoto propaganda. Eu fiz tudo para ele se eleger, porque ele é o meu melhor exemplo. Ele está com 39, lindo presidente, com a mulher dele, linda, maravilhosa, 64 anos. Só. E ela fala ainda, ele é maravilhoso. O único defeito é que ele é jovenzinho demais. E como que entra também essa discussão do planejamento financeiro? Todos os belos velhos que eu pesquiso estão bem, estão tranquilos. Nenhum é milionário. Não conheço nenhum milionário. São todos de uma classe média, funcionários públicos aposentados, médicos, ou eram... tem de tudo. Tem jornalistas, tem todas algumas mulheres que nunca trabalharam. Mas todos têm uma tranquilidade financeira. Eles moram bem, eles têm planos de saúde, eles passeiam, alguns viajam bastante, outros não gostam tanto de viajar, mas tem uma vida cultural, é incrível isso, uma vida cultural lá no Rio de Janeiro, tem vans e vans que é só para as velhas, principalmente para as velhas. Nos meus cursos, sempre cheio, eles têm uma tranquilidade financeira. E eu gostei muito dessa ideia, desse jornalista de 65 anos, muito antes dessa discussão sobre reforma da Previdência, comecei a me planejar financeiramente para a velhice. Não deixei de viver bem, viajar, comprar coisas para casa, para mim, para minha mulher e filhos, mas sempre guardei dinheiro para o que eu chamo de poupa-segurança. Alguns meses conseguia poupar bastante, outros menos, mas nunca fiquei um só mês sem depositar na minha poupa-segurança. Sempre me preocupei em ter dinheiro e ser independente na velhice. Dinheiro é sinônimo de segurança e de liberdade. Não é que ele deixou de viver com medo da velhice, não, mas ele sempre, todos os meses, fazia a poupa-segurança. Eu acho essa ideia bem interessante, porque essa discussão agora está fazendo as pessoas repensarem tudo, né? Porque eu, pelo menos, sou funcionária pública, né? Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, titular, nunca me preocupo, né? Não teria que me preocupar com a aposentadoria. Agora mudou tudo. Tudo, mudou tudo, inclusive da minha área. Então, eu acho que muita gente, inclusive mais jovem que eu tenho pesquisado, começou a se alertar para um tema que não estava no horizonte, principalmente dos mais jovens, que é a poupa-segurança. Não é que eu vou deixar de viver agora, mas todos os meses estou preocupada em viver bem sempre. Então, isso todos eles, nenhum dos meus pesquisados tem qualquer problema nessa área. Lógico que eles reclamam bastante. Eles reclamam até preço de farmácia, preço de plano de saúde, mas eles não têm problemas. No entanto, você queria fazer uma perguntinha? Mas pode ser depois? Tá? Eu vou abrir para a pergunta, tá? No entanto, tem um sociólogo, não sei se vocês já ouviram falar, chama Zygmunt Bauman. O Bauman, ele fala assim, o caminho para uma vida feliz é um certo equilíbrio entre segurança e liberdade. Não dá para ser só liberdade, 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 porque liberdade sem segurança é caos. E não dá para ser segurança, 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 porque segurança sem liberdade é prisão, escravidão. Então ele diz, para uma vida feliz, não para uma velhice feliz, para uma vida feliz. Tudo isso que eu estou falando, na verdade, é para uma vida feliz. É buscar um equilíbrio entre segurança e liberdade. Não dá para ser só segurança ou então só liberdade. Isso as pessoas me falaram também. Não gosto quando dizem que a velhice é a melhor idade ou a pior idade. Não é melhor nem pior, é simplesmente diferente. Com saúde, dinheiro suficiente, boas amizades, dá para viver muito bem nas diferentes fases da vida. Por que não agora? Vou contar uma coisa, vocês vão ficar felizes. Eu tenho uma aluna de doutorado estudando médica
americano, que é meio maluco, mas estava fazendo umas revoluções na medicina. Ele já diz que as pessoas vão poder viver centenas de anos, se curar. Não a velhice, mas algumas coisas que degeneram no nosso corpo. E as pessoas vão poder viver. Existem outros projetos aí de viver muito, né? Agora mesmo já estão conseguindo transplantar as nossas emoções para um computador. Talvez o nosso corpo não dure, mas tudo que nós somos, que não é o nosso corpo, já pode ser armazenado num computador. Então, hoje, o limite de vida é em torno de 117 anos. Hoje, o limite. Né? Tem gente que não quer viver tudo isso, né? Eu quero. Eu quero viver, se for milhões de anos, eu quero viver milhões de anos. Pega meu cérebro, coloca na Scarlett Johansson e eu estou feliz. Eu quero viver milhões de anos. É só pegar meu cérebro, não vai corpo não, né? Vamos botar num... Mas vai ter robozinhos da Scarlett Johansson a gente colocar no cérebro. E então hoje já dá para ter uma vida. Não estou falando que são todos, nem a maioria, mas a faixa etária que mais cresce proporcionalmente são os velhos. Então, nós não só estamos vivendo muito mais. No século passado, a média de idade, nos anos 60, era 43 anos. Hoje é 77. Uma mulher no século passado tinha 6,3 filhos. Hoje tem 1,7. Mudou tudo, né, no envelhecimento. Uma mulher que tinha 6 filhos não dava para viver até os 95. Né, como uma mulher que tem 1,7. Ou nenhum, ou 1. Então, nós vamos viver muito mais. Nós daqui já vamos viver muito mais e as próximas gerações muito mais. Se não inventarem essa coisa de transplantar para a Scarlett Johansson. Nós vamos ter um monte de Scarlett Johansson com cérebros diferentes. E aí eu faço essa pergunta. Quem vai cuidar de vocês na velhice? Vocês já pensaram nisso? Quem vai cuidar de vocês na velhice? Eu vou dar antes de falar o que os homens e as mulheres respondem... já tem 10 minutos? Não. Antes de falar o que os homens e as mulheres respondem, eu vou falar um dado triste. Não é o que acontece com vocês, mas é o que acontece em muitas famílias. No Brasil, filhos e netos são os principais agressores dos velhos. As maiores queixas de violência contra os velhos são negligência, violência psicológica e abuso financeiro. Entre 71.500 suspeitos de agressão, os filhos foram os agressores em 36,6 mil casos, 52% do total, e os netos 5,9 mil. 9% total. A violência contra os velhos está dentro das nossas casas. Em primeiro lugar, violência psicológica ou violência verbal, abuso financeiro e violência física, também expressiva. E não é denunciada, a maioria, e nem punida. Por isso, muitos velhos se isolam porque não querem incomodar os parentes e amigos. E muitos também querem morrer porque não querem se sentir vítimas dos próprios filhos e netos. Muitos também querem morar só. Não por esse motivo, eu conheço muitos velhos, e principalmente esses de mais de 90, que as filhas são bacanas, querem que eles morem junto, querem morar perto, e eles não querem. Eles querem a independência deles. Então, não é só por isso. Agora, quando eu pergunto, quem vai cuidar de vocês na velhice, tem uma diferença de gênero muito grande. Os homens dizem, minha esposa, meus filhos, minhas filhas, meus netos, minhas netas, que quem cuida em geral são as mulheres. Eles falam muito mais da família, as mulheres não. As mulheres não acreditam tanto assim que a família é que vai cuidar.
elas falam, em primeiro lugar, eu vou cuidar de mim. Estou fazendo minha aposentadoria, estou fazendo minha poupa-segurança, vou ter dinheiro para contratar se for necessário. E logo elas falam, quem vai cuidar de mim, ou quem cuida de mim, são minhas amigas. Ó, são elas que me levam ao médico, são elas que me ligam todos os dias para saber como eu estou, são elas que, quando eu me interno, vão me visitar, me levam comida, são elas que me escutam, são elas que conversam comigo. Elas não têm a menor expectativa que são os filhos ou as filhas que vão cuidar delas. E elas criam, muito mais do que os homens, uma rede de amigas e vão reciclando, porque a dona Nesi, por exemplo, tem 92 anos, a melhor amiga dela tem 92 anos, elas são amigas desde os 3 anos de idade. E tomam café, vão ao cinema, vão ao teatro e tal. Mas ela já perdeu várias amigas, então ela me liga, vamos ao cinema, vamos ao teatro. Eu hoje sou amiga delas porque elas também querem ter amigas mais jovens, porque algumas elas já perderam. E eu adoro ser amiga delas. Elas cuidam de mim também. Eu cuido delas, elas cuidam de mim. Então elas me ligam, eu encontro com elas, vou almoçar, vou ao teatro, vou um monte de coisa com elas, porque elas sabem que as amigas é o principal capital, uma riqueza. E os homens não. Por isso, também, que os homens, quando se separam ou ficam viúvos, recasam mais facilmente. Porque elas querem liberdade e amigas, e eles querem esse cuidado e esse mundo familiar. Então as mulheres falam amigas, e amiga é um símbolo também de liberdade, né? E eles falam da família. É uma diferença, porque às vezes dá um certo descompasso, né? Quando você chega aos 70, 80 juntos, ela está querendo uma coisa e ele está querendo ficar. Elas reclamam, eles querem ficar em casa o tempo todo, vendo TV, tomando uma cervejinha, vendo futebol, e elas querem sair, liberdade, liberdade, liberdade. E esse é um exemplo que eu gostei muito, porque é uma médica que falou o seguinte: tenho 3 filhos. Quando telefono para eles, só recebo patadas. Estão sempre ocupados e me fazem sentir que estou incomodando, como se eu fosse um traste velho que só atrapalha a vida deles. O que me restou de verdade são 3 grandes amigas da época da faculdade. Nos falamos quase todos os dias, saímos, viajamos, vamos jantar. Elas cuidam de mim e eu delas. Estamos sempre ligados na saúde de cada uma. Nas dietas, nos problemas com os filhos. Se não fosse por elas, eu estaria completamente só. Muito comum esse tipo de discurso. Tem sim aqueles velhos que têm uma família maravilhosa, parceira, que viajam juntos. Mas tem também muitos, e principalmente as mulheres, que falam que os filhos ou é para pedir para cuidar de neto, ou é porque está precisando de alguma coisa, mas dificilmente escuta e cuida. E eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu fiz, né? Para vocês pensarem enquanto eu estou falando. Você mudaria ou mudou alguma coisa porque envelheceu? Sim ou não? Olha, quem? Tá. Mas mudou assim, deixou de usar tênis, jeans, camiseta. Ah, então, é isso. Olha que interessante. Esse é um dos dados mais interessantes da pesquisa para vocês pensarem o que a nossa cultura faz com homens e mulheres. 91% dos homens disseram que não mudaram. Continuam usando a mesma roupa, mesmo jeans, a mesma camiseta, o mesmo tênis, a mesma roupa, o mesmo cabelo. Eu até gosto de provocar e dizer, se usavam pochete, continuam usando pochete. Não muda. Não muda. É quase uma linha.
Já as mulheres, olha que loucura, 96% das mulheres disseram que sim. Elas não sabem nem em que idade precisam mudar, mas sabem que tem que mudar. Aí não pode mais o quê? Aí a fase do pode e não pode, é a fase terrível. Começa aos 40, aos 50, até os 60. Pode mini saia? Pode cabelo comprido? Pode franja? Pode bota? Eu entrei nessa crise da bota, não sabia se eu podia ou não usar bota. Eu sempre quis ter bota, não sabia se podia usar ou não bota. Biquíni, pode? Shortinho? Barriguinha? Não é o que elas acham. Elas acham que 96, quase 100% acham que tem que mudar. Olha um exemplo bem característico. Eu sempre gostei de cabelos longos, mas cortei curtinho porque fiquei com medo de ser considerada uma velha ridícula. Aposentei minhas mini saias, biquínis, jeans justinhos, apesar de continuar magra e com o mesmo corpo de antes. Passei por uma verdadeira transformação para me tornar uma senhora respeitável. Já o meu marido continua usando o mesmo jeans desbotado, as mesmas camisetas surradas, o mesmo tênis velho. Eu morro de inveja. Eu morro de inveja. Vocês viram Rock in Rio? Pela televisão? Viram lá as mulheres toda emperequetada, toda Adam Lavigne com jeans velho, um tênis velho, uma camiseta velha, Adam Lavigne lindo do Maroon 5? É muito, muito diferente as expectativas e obrigações sociais de uma mulher, principalmente quando ela envelhece. E dos homens, eles continuam igual. São muito mais livres nessa área, não em outras. Em outras, não. E olha o que o marido dela falou. Só para vocês verem como uma coisa também que não são os homens que cobram, é a cultura que cobra. Minha mulher parece outra pessoa, cortou o cabelo bem curto, mudou o guarda-roupa inteiro depois de 50 anos. E ela é uma mulher linda, com o corpo mais bonito do que o de muita garota. Tem medo de ser chamada de velha ridícula, baranga, sem noção. Como aconteceu com a atriz Beth Faria, só porque foi à praia de biquíni aos 72 anos. Vocês conhecem a história da Beth Faria? Foi há 2 anos atrás, Beth Faria sempre foi à praia de biquíni, sol, 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 praia, 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 no Leblon. E tinha os paparazzi lá, tiraram foto. Botaram na internet, as outras mulheres começaram, velha ridícula, velha sem noção, velha baranga. Como que vai ao biquíni com 72 anos de idade? E ela respondeu, eu sempre fui à praia de biquíni. Cadê o meu prazer, a minha alegria? Quer dizer que porque eu envelheci, eu vou ter que ir à praia de burca? Outro dia eu falei isso na televisão, ela estava reclamando que estava envelhecendo. Eu falei, Beth, você não pode reclamar porque você virou uma musa das mulheres mais velhas que querem ir à praia de biquíni. Porque senão nós vamos ter que ir de burca, né? E o medo de ser chamada velha ridícula, velha sem noção, você não sabe muito bem o que pode e o que não pode. É a fase do pode e não pode, né? A não ser que você vença esses preconceitos. E aí uma pergunta muito simples para vocês, que vocês vão saber responder. Não precisa ser antropólogo, nem fazer pesquisa. Quem envelhece melhor, o homem ou a mulher? Não, gente, pode ser sincera. O homem, lógico. Mas o homem envelhece muito melhor. Ele fica lindo com aquela pancinha de cerveja. Ele fica maravilhoso de cabelo branco. Ele fica lindo, aquelas rugas, é sinal de poder, de sucesso. Não tem dúvida. Todas as faixas etárias, homens e mulheres concordam. O homem envelhece muito melhor do que a mulher. Só tem um grupo que diz
não concorda. Não é bem assim. Quem é? Mulher, mas é um grupo só. Mulher. A mulher mais velha. Por quê? Eu fiz grupos focais com mulheres e homens de 60, 70, 80, até 90. De manhã chegava aqueles homens, como estão os homens de 60, 70, 80, 90. E de tarde chegava aquelas mulheres, como estão as mulheres de 60, 70, 80, 90. E elas estão cheias de energia, cheias de vontade de fazer as coisas. Investiram a vida inteira muito mais no corpo e na saúde. Elas dizem, meu marido só vai ao médico, ao dentista, se eu levar amarrado e quando está muito doente ou muito mal. Elas não, elas fazem todo um trabalho, até numa cultura em que o corpo é um capital, elas investem desde muito cedo no corpo. Então, todas fisicamente e de saúde melhor. Tanto é, não é para vocês ficarem tristes, mas é verdade. Os homens morrem 8 anos antes do que as mulheres. Morrem muito mais cedo. Porque eles não investem também nesse corpo capital e tem muito mais estresse, muito mais problemas. Então elas chegam todas saltitantes e falam, não é verdade, porque meu marido está lá dentro de casa vendo televisão e eu estou em teatro, no cinema e tal. Então elas não concordam que os homens envelhecem melhor do que elas. Os homens não, os homens dizem que envelhecem sim. Podem estar, vocês vão ver agora o que eles dizem. Aí uma mulher, advogada de 62 anos, fala, as mulheres são muito cruéis com as outras mulheres e principalmente com elas mesmas. Elas ficam procurando as rugas, as manchas na pele, os fios brancos. Parecem detetives com lente de aumento buscando provas da própria velhice. E dizem que as rugas e os cabelos brancos dos homens são charmosos. Elas enxergam os mínimos defeitos do corpo feminino e são cegas para a decadência física masculina. Se elas fossem justas, iriam concordar que no conjunto da obra estamos muito melhor. Comecem a observar e vejam se concordam. No conjunto da obra, se as mulheres estão melhor ou não. Outra mulher de 75 anos. Não é por sorte, por acaso, que vivemos muito mais do que os homens. Eles só procuram os médicos quando estão muito doentes, não se cuidam, bebem muito, comem porcaria na rua. Eu sempre me cuidei, faço pilates, me alimento bem, vou sempre ao médico. Meu ex-marido está com uma pança enorme, careca, parece um velho caquético. Mas ele foi esperto. Casou com uma enfermeira mais nova do que a nossa filha, que cuida dele 24 horas por dia. É muito comum, gente. Porque é um tipo de troca. Eu conheço vários casos de homens que estão bem mais velhos, com mulheres bem mais jovens, e é um tipo de troca. A mulher mais velha dele não quer mais cuidar dele. Chega, acabou, não vou cuidar. E ele quer ser cuidado. E quer, mais do que ser cuidado, esse mundo do afeto. Ele quer isso. A mulher mais jovem também pode usufruir bastante disso. Então, nos casos que eu conheço, o cara está bem, viaja, leva para a Europa, leva para cá, leva para lá. É uma troca. Os dois ganham. E a mulher mais velha também ganha, porque ela não quer cuidar mais desse cara, ela vai fazer outras coisas da vida dela. Não necessariamente casando, porque muitas não querem mais. Aliás, esse é outro mito, que a mulher só fica feliz se tiver um homem, só tem valor se tiver um homem. Isso na nossa cultura, uma alemã, 50% das mulheres alemãs dos grandes centros urbanos não casam, não têm filhos, não querem. Aqui, se a gente não faz isso, é uma fracassada. Mas depois dos 60, já fiz, já dei, já cumpri minhas obrigações, agora vou ser livre. Só que as alemãs já são livres mais cedo. Livres até para casar, ou para não casar. Aqui ainda não é uma escolha legítima, né?
E o que eu acho que é o mais interessante da minha pesquisa: 60% dos homens que eu pesquisei, os mais jovens, disseram assim, eu perguntei, você gostaria de rir mais e tal, brincar mais? Eles falaram, não, já tá bom. Eu brinco, eu rio, até no trabalho, até enterro, não tem com os amigos, tá ótimo. Já tá bom. 60% das mulheres que eu pesquisei disseram que gostariam de rir e brincar muito mais. Ser mais leves. Das mais jovens. E eu perguntei, por que vocês não riem e não brincam? Não tenho tempo. Tenho que cuidar de todo mundo. Não tenho tempo para mim. Não tenho tempo para rir. Ainda ficam bravas quando perguntam isso. Tenho tempo para rir, para mim. Não tenho motivo. E também eu tenho muita preocupação. Se eu começar a rir no ambiente de trabalho, ficar muito leve, vão achar o quê de mim? Vão me dar mais trabalho ainda, né? Eu faço isso quando eu chego na universidade, eu sempre chego infeliz, porque nunca dou um sorriso, nada. Porque se eu chegar assim, já vão me dar uma reunião, mas não. Então eu faço um personagem, porque se eu rir muito, vou falar, pô, a vida dela está muito boa. Mais reunião, mais aula, mais... Então estou sempre... Não rio muito no ambiente de trabalho, não riam, porque senão vocês vão trabalhar mais. Mas esse é um dos motivos que a gente não pode rir. Outro motivo que as mulheres não riem, por incrível que pareça... Vocês já viram mulher que ri assim? Já viram? Porque elas têm medo de ficar com rugas, com pé de galinha. Então elas riem assim. Então elas não riem. Só que mais velhas... Elas falam, pô, não tá, eu quero rir, brincar muito mais. E outra coisa que eu aprendi, cadê a Kelly? Quantos minutos eu tenho? 15? Tá ótimo. Uma coisa que eu aprendi, isso foi com um fotógrafo, isso é muito bom para as mulheres. Talvez, rindo mais, a gente fique mesmo com ruga, um pouquinho, porque mexe, mas vai tudo para cima. Então, se você olhar de longe, a pessoa que ri mais está mais levantada. Se você não ri, você está com menos ruga, mas está mais para baixo. Então, ele diz que rir deixa a mulher mais bonita. Isso é bom, porque aí as pessoas, as mulheres, os homens não têm problema, porque eles riem de qualquer bobagem, riem com os amigos. Mas as mulheres que têm medo de rir... Por esse motivo, elas podem rir mais, porque está construindo um rosto mais bonito. Isso é o que ele diz. Sabe uma coisa que eu descobri tarde demais? A gente passa a vida inteira tentando agradar o outro. O marido, os filhos, os amigos. Só agora descobri que tenho que agradar a mim mesma em primeiro lugar. Passei a vida inteira dependendo do olhar e da aprovação dos outros. As coisas que me fazem rir me mostram o caminho que devo seguir. É a melhor terapia e ajuda a envelhecer com saúde. Uma médica falando. Tem um psiquiatra austríaco que se chama Viktor Frankl. Ele escreveu um livro que chama Em Busca de Sentido. Ele foi prisioneiro de campos de concentração, em 4 campos de concentração, de 1942 a 1945. A mãe, o pai, a esposa grávida, o irmão dele foram assassinados. E ele se perguntava, por que eu consegui sobreviver? Ele morreu com 92 anos. E ele tinha essa angústia existencial. Por que eu consegui sobreviver e as pessoas não conseguiram sobreviver? E a resposta que ele deu foi a seguinte. Eu tinha um projeto de vida. Eu queria contar esse sofrimento todo que eu passei nos campos de concentração. Então ele pegava papeizinhos minúsculos e escondia, como ele podia, para contar essa história. Ele escreveu um livro sobre essa história que chama Em Busca de Sentido. E
E a segunda coisa que ele descobriu, e que é uma coisa muito importante para a gente... Isso num campo de concentração, porque a gente fala, no Brasil como está hoje, não tem motivo para rir, não. Ele fez isso num campo de concentração. Ele combinou com um amigo dele um pacto. Todos os dias eles tinham que inventar uma piada um para o outro. E eles tinham que rir dessa piada. Porque ele descobriu, e a terapia dele, depois que ele criou, é a terapia baseada nisso, que o humor é a melhor forma de criar distanciamento dos sofrimentos e das tragédias inevitáveis. Não é que nós vamos ser bobo alegre, mas usar o humor para se distanciar dos sofrimentos inevitáveis. Ele estava lá no campo, ele ia morrer ou não ia morrer, e não tinha como sair daquilo. Então, uma forma de sobreviver foi se distanciar do sofrimento. E foi com humor. Esses 2 segredinhos são os segredinhos que eu aprendi com os meus belos velhos. O projetos e o humor. E agora, já indo para o final, que é também uma dificuldade mais feminina do que masculina, as mulheres têm muita dificuldade de dizer não. E isso tem a ver com a faxina existencial que eu falei no início. Dizer não é fundamental para dizer não para os outros, porque não se quer mais, para os vampiros emocionais, para dizer sim para a própria vontade. Então, esse depoimento, para mim, é assim, libertador. A atriz Marília Pêra recusou um projeto importante e uma jovem atriz disse: lógico que você pode dizer não. Você é a Marília Pêra. E ela respondeu: é exatamente o contrário. Eu só sou a Marília Pêra porque aprendi a dizer não. Querem que eu repita? Eu só sou o que eu sou, eu mesma, porque eu aprendi a dizer não. Descobri que o lema da Hillary Clinton é... Aí eu pedi autorização, Paula. Para Carla, para Kelly. Eu descobri que o lema da Hillary Clinton é foda-se. Hoje eu sou como ela. Não me interessa a opinião dos outros, se gostam ou não de mim e se fazem fofocas. Aprendi a ligar o botão do foda-se e passei a dizer não. E minha vida ficou muito mais leve, mais gostosa e mais feliz. Não é ficar dizendo foda-se para todo mundo. Outro dia eu dei uma palestra, tinha um rabino. E ele perguntou: qual o principal conselho que você dá para as pessoas que estão envelhecendo? Falei: como você é rabino, eu não vou poder dizer qual é. Mas não é para ficar dizendo foda-se para todo mundo, porque isso é muito deselegante, não é isso. É muito mais uma atitude, uma postura interior. Vão dizer que eu sou uma velha ridícula porque eu vou de biquíni à praia? Vão dizer que eu sou uma velha sem noção porque eu gosto de dar beijo na boca do meu marido? Vão dizer que eu sou uma velha baranga porque eu ainda uso minissaia? É interior. E é libertador. Querem experimentar? Alguma coisa vocês precisam dizer. Foda-se. Mas não precisa dizer foda-se. Eu não digo foda-se. Mas é gostoso. Eu acho, as pessoas já me pediram: Miriam, substitui por Dani. Você fala: não é a mesma coisa. Não vale. Já puseram em entrevista que eu dei Dani. Eu fico triste, eu prefiro que não ponha nada. Porque o foda-se é uma delícia.
Não, e você... Eu faço outro dia eu dei uma palestra com uma celebridade da Rede Globo e tal, e ela estava toda chateada porque não tinha dito uma palavra e tinha feito uma palestra linda. Eu falei, pô, foda-se, sabe? Não falou uma palavra. Então, é muito bom. Mas é uma coisa interior, porque senão fica... vocês não vão... As pessoas não vão entender. A não ser que vocês expliquem até o contexto, né? Então, essa capa de um livro que eu tenho, que eu adoro, que simboliza um pouco isso, né? O foda-se, a liberdade, a felicidade da bela velhice. E como que eu cheguei nisso? Também foi outra crônica que eu escrevi para a Folha de São Paulo. Aliás, às vezes as pessoas me pedem lá, por favor, Miriam, não fala mais de velho, fala de outro tema, porque quando eu falo de sexo e infidelidade, minhas colunas bombam. Aí quando eu falo de velho já não é tanto assim, né? Mas eu continuo na minha militância falando de velho. E foi uma crônica que eu escrevi que é uma verdade. Eu sempre... eu tenho mania de escrever o tempo todo e eu ando sempre com papelzinho e caneta em todos os lugares e até quando eu vou dormir. Porque eu acordo no meio da noite, às vezes eu tenho um sonho e eu escrevo os meus sonhos. Só que eu tenho muita insônia, então eu parei um pouco de anotar meus sonhos, porque eu tenho um sonho, acordo, escrevo tudo, mais difícil tomar, né? Retomar. Mas esse sonho foi tão especial, e é verdade, que eu decidi anotar e contar para vocês para terminar a minha conversa de hoje. No sonho, eu dizia para todos os meus alunos da UFRJ, a única categoria social que todo mundo é velho. Nós somos classificados como homem ou mulher, negro ou branco, homo ou heterossexual. Mas velho, todo mundo é, hoje ou amanhã. O jovem de hoje é o velho de amanhã. Por isso, como nos movimentos libertários do século passado, do tipo Black is Beautiful, deveríamos vestir uma camiseta com os dizeres: eu também sou velho, e velho é lindo. Aí nos sonhos, nós fomos juntos, todos juntos, né? Os velhos de hoje, os velhos de amanhã, para Copacabana, que é o bairro onde tem mais velho do mundo. É o melhor lugar para envelhecer. É onde tem mais velho, você pode andar de biquíni, de mini-saia, tá todo mundo de biquíni, de mini-saia e velho. Fomos em Copacabana todos juntos, os velhos de hoje, os velhos de amanhã, vestindo camisetas e carregando cartazes com os dizeres: eu também sou velho, e velho é lindo. Na manifestação, inspirada em Martin Luther King, eu fiz um discurso apaixonado. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia o velho será considerado lindo. E que iremos viver em uma nação em que as pessoas não serão julgadas pelas rugas da sua pele, e sim pela beleza do seu caráter. Livres, somos livres, enfim. Eu acordei de madrugada repetindo alegremente a frase: somos livres, enfim. E querendo ir para Copacabana me manifestar gritando: eu também sou velha, e velha é linda. E é assim que eu quero terminar, dizendo a todos vocês, os velhos de hoje e os velhos de amanhã, que eu também sou velha, e velha é linda. Somos livres, enfim. É isso.